Itália, terra de tantos cheiros, de tantos sabores, de muitas músicas, conhecida por muitas pessoas. Nós estamos no Centro de Línguas, na capital paulista. A ideia aqui é ensinar estes jovens a gramática, mais do que isso, reconectá-los a uma cultura que muita gente conhece há mais de 150 anos no Brasil. Cadeiras, cadernos, olhares atentos. A cada aula de italiano, uma descoberta. Uma ponte invisível entre o estado de São Paulo e a Itália. A Yolanda Cristina faz parte do grupo de estudantes do Centro de Línguas da Escola Estadual Rui Bloem, no bairro de Mirandópolis, na capital paulista. Eu aprendi, bastante coisa falando e aí depois começando a escrever e aí eu vou tentando, do meu jeito sozinha e aí com a professora a gente vai aprimorando, né? Tudo que a gente aprende, eu acho que nada é perdido. Então, além de, já me inserir numa cultura nova, que é uma coisa muito interessante, eu acho que dá pra tentar, em tudo dá pra fazer um idioma, tanto visitar o país, quanto tentar um trabalho mesmo. O Matias também gosta e muito de estudar idiomas. Escolheu o italiano para, quem sabe, um dia conhecer o velho continente. Acho que é o primeiro país assim que eu tenho vontade de visitar, principalmente Roma. Seria bem interessante para mim, para a formação profissional. Acho que seria bem interessante estudar em outro país e conhecer, porque eu também gosto de conhecer culturas. Aprender o idioma italiano tem feito muito bem para os estudantes. Em 6 meses estudando o idioma, o Matias e os colegas dele venceram um concurso literário promovido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ao representar a história do Pinóquio, um clássico da literatura italiana e mundial. O conto narra as aventuras de um boneco de madeira que deseja se tornar um menino de verdade. Orgulho para a professora de italiano, quem tem se dedicado ao ensino do idioma. Muita gente não sabe que tem o Centro de Línguas, que existe isso nas escolas do Estado. Inclusive, tenho contado recentemente para os italianos, né? E que ficam realmente muito, como aqui, todo mundo fica bem impactado com essa informação. E como você viu, tem várias línguas, né? Então, isso é muito interessante. São quase 250 unidades do Centro de Línguas em São Paulo, distribuídas por todas as regiões do estado. Programa gratuito, com certificação registrada no histórico escolar. O Centro de Línguas ele veio com essas propostas para que o aluno da rede pública tenha a oportunidade de trabalhar, né? De trabalhar naquela língua que ele aprendeu. E além do que, mais um acréscimo, no Centro de Línguas eles podem fazer até 2 idiomas ao mesmo tempo. Italiano, espanhol, francês, alemão, japonês, mandarim, inglês. A formação desses idiomas, por meio dos centros de línguas, desempenha um papel fundamental na promoção das relações internacionais, atuando como pontes culturais, educacionais e diplomáticas que conectam o Brasil ao restante do planeta. A gente sabe que os estados são entes federados, existe sim políticas subnacionais que acontecem entre os estados ou entre as cidades. Aliás, nós já temos há mais de 20 anos redes de cidades, ou mesmo uma participação mais efetiva dos estados na formação de políticas públicas a partir da troca de experiência internacional, e é claro que o estado de São Paulo ele vem aproveitando esse tipo de oportunidade. Mas quando um jovem em formação, ele viaja, vive em outro país ou tem experiência em outro país, certamente ele traz ali essa experiência. Quando um jovem viaja, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, Arthur, ele leva seus valores para aquele destino, mas ele também vai trazer uma série de valores para a sua cidade de origem, para o seu estado de origem. E com isso, ele ajuda o quê? A fazer uma troca de valores e a regimentar uma cultura mais global. A coordenação do Centro de Línguas não tem um dado que indique estudantes que conseguiram vagas de estágio ou empregos em empresas com base em São Paulo, inclusive em instituições italianas.
mas é possível afirmar que uma grande parte de estudantes tem o desejo de encontrar uma oportunidade de trabalho em que possa praticar o idioma. É o caso do João Pedro. Ele terminou o curso de italiano recentemente e já teve a aprovação da Universidade para Estrangeiros de Siena, na Itália, com nível de sobrevivência no idioma. Esses cursos de línguas, mesmo o inglês, que é uma língua um pouco mais comum de se ver, o pessoal fazendo por aí, ou qualquer outra língua estrangeira, é um grande diferencial. Hoje em dia é um grande diferencial, e do jeito que está o mercado de trabalho, a gente tem que ter um grande diferencial para realmente ter mais facilidade. A Júlia também foi aprovada pela Università per Stranieri di Siena e já tem feito planos para trabalhar com o idioma italiano. Sim, eu penso em trabalhar, usar italiano na minha carreira profissional. Hoje eu trabalho na área de design e é uma área que abrange bastante na Europa. E eu ter o italiano no meu portfólio ajuda bastante. E eu consigo ter várias oportunidades na Itália por causa do italiano e da área que eu estou. Eu só preciso de um portfólio bem construído e um passaporte que aí eu consigo aplicar para algumas vagas. Nas salas de aulas paulistas, a língua italiana reflete as vozes dos jovens, costurando passado e futuro em uma espécie de tapete vivo de cooperação, aprendizado e identidade cultural. Os que constroem as pontes entre as nações são os cônsules, representantes oficiais de um país em um território estrangeiro. No estado de São Paulo, existem aproximadamente 110 representações consulares estrangeiras. A capital paulista é a segunda cidade do mundo com mais consulados, atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos. O estado paulista celebra a importância dos cônsules por meio de uma lei aprovada aqui na Lesp, em que instituiu entre os paulistas o Dia do Cônsul, comemorado todo dia 6 de agosto. E são nas ações diplomáticas entre Brasil e Itália que os paulistas têm observado o crescente resultado no que se diz respeito à saúde, à educação, à cultura. Os nossos Estados-nações estão cada vez mais interligados e, obviamente, não seria diferente com a Itália. Diante dos meus olhos está Domenico Fornara, cônsul-geral da Itália. É muito bom recebê-lo aqui no Ponte Global para este bate-papo. Seja bem-vindo, como se diz em italiano, benvenuto. Eu sou grato, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra nossa, de fato, recebê-lo para esse bate-papo. O senhor, como uma autoridade consular de mais importante no nosso estado, deveras, são 150 anos de migração italiana, e aí a gente pode falar tanto sobre isso, mas especificamente sobre as unidades estabelecidas neste Parlamento Paulista. Recentemente o senhor esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Comissão de Relações Internacionais, conversando, dialogando com o presidente Paulo Fiorilo. Quando o senhor traz o Fiorilo na conversa, né, é interessante, o senhor mencionou diversos aspectos com ele, no que se diz respeito à educação, à unidade entre o parlamento. Como que o senhor observa, cônsul, a realidade educacional no que se diz respeito à cultura, o que se pode se aproximar do estado de São Paulo? Então, o relacionamento dos italianos, do governo italiano aqui no estado de São Paulo é um papel de primeira importância, naturalmente, como consequência da grande imigração dos italianos nesse estado. Eu estimo que próximo de 40% dos paulistas são de origem italiana. Isso naturalmente é uma grande soft power per l'Italia. Imagina che in cada lugar onde io vou encontro sempre un italo-discendente na controparte, ou uma parte das pessoas que eu encontro, em qualquer maneira, tem um relacionamento com a Itália. Então, a parte cultural fica muito importante. O nosso consulado, de um lado, cuida dos assuntos consulares, naturalmente, então todos os serviços para os italianos, mas temos também uma pauta muito importante na promoção
das relações culturais, a promoção da língua italiana, a promoção da língua, da inovação italiana. Então temos um bom assortimento, um bom número de ferramentas para fazer isso, com o nosso Instituto de Cultura, o departamento escolar dentro do consulado, não? E também alguns recursos financeiros para ajudar, não, o relacionamento. Então eu acho que qualquer coisa dois países fazem juntos como cooperação, a primeira coisa sempre deve ser a cultura, porque com uma compreensão recíproca, uma troca cultural sempre é uma base forte para estabelecer também relações em todos os outros setores, sejam políticos, sociais, econômicos. Especificamente nesta situação, nós estamos na capital paulista, em São Paulo. É fácil encontrar essa realidade, essa troca. Haja vista que estamos aqui, né, num centro financeiro econômico de mais importante para a América Latina. Agora, existem algumas regiões do estado que também são importantes, por exemplo, a região metropolitana de Campinas. E aí, se a gente remontar a história, muitos italianos chegaram por Santos e foram para Campinas, as fazendas de café, enfim, muitas produções. É possível também imaginar ações específicas não somente para a região de Campinas, mas para as regiões do estado, nos 645 municípios? Com certeza, e já o consulado está muito empenhado nesse assunto. Já há muitos anos organizamos este programa que se chama A Caminho do Interior, que é um programa, uma iniciativa para trazer a cultura italiana no interior do estado de São Paulo, e repercorrendo a caminho que já fizeram os antepassados dos italianos que moram no interior de São Paulo. Então, muitos deles chegaram em Santos com navios, depois foram aqui em São Paulo, eventualmente na Hospedaria do Brás, que na época era o lugar onde todos os imigrados eram cuidados e depois ajudados para serem integrados e enviados nos lugares de trabalho no interior de São Paulo. E depois em todas as municipalidades no interior de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, não? Onde ficam grandes indústrias, prevalentemente no setor agropecuário, que se desenvolveram também graças aos italianos. Então, a gente está repercorrendo este percurso, este caminho, não? Trazendo a cultura italiana, em particular a música lírica italiana, o bel canto italiano. Então, cada ano nós organizamos muitos concertos em forte parcerias com os municípios, que nos oferecem os teatros de graça. Então, somos sempre muito gratos por esta preciosa parceria. A gente ajuda com a produção da música e a municipalidade nos ajuda oferecendo um teatro. Todos os espetáculos são de graças, são grátis. Não? Então, neste ano, por exemplo, estamos organizando 24 concertos em 21 cidades do interior do estado de São Paulo. Também São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto e muitas outras, não? Trazendo o bel campo, isso como exemplo. Mas uma outra parceria muito importante é a parceria entre as universidades e os polos tecnológicos italianos e paulistas. Isso é muito importante, porque naturalmente a troca de experiência no ensino universitário, na pesquisa, na tecnologia, na inovação, em todas as áreas culturais é particularmente importante. Só para fazer alguns exemplos, temos uma forte parceria com a USP. Naturalmente temos também um professor, uma professora italiana, uma leitora, que appunto ajuda no ensino do italiano no departamento de idiomas estrangeiros da USP. Mas temos também muitas parcerias entre as universidades italianas e as universidades paulistanas. Um outro exemplo muito importante é o Polo Tecnológico de Campinas. Campinas é uma cidade incrivelmente importante para os italianos. Temos empresas muito importantes estabelecidas que estão investindo
muitos bilhões de reais na região de Campinas, no setor do automotive, por exemplo, no setor da produção de óculos e bem outras, também a farmacêutica, muito importante. E todas estas empresas, eles têm um grande retorno também do polo tecnológico. Então, estamos tentando, como Itália, de fortalecer o relacionamento entre o polo tecnológico de Campinas com realidades similares na Itália. Por exemplo, um grupo de professores da Universidade, da Unicamp e do polo tecnológico viajaram na Itália no ano passado para visitar o MIND, que é o polo tecnológico de Milano. Sempre lembrar que Milano e São Paulo são duas cidades irmãs, muito pertas, muito similares, não? Para experimentar possibilidades de troca no setor da pesquisa. O governador da região Lombardia visitou no início deste ano São Paulo e viajou também para Campinas, visitou o polo tecnológico e ele chegou junto com universidades de grande importância, como o Politecnico di Milano. O Politecnico di Milano é uma das melhores universidades no mundo no setor da engenharia, da arquitetura, insomma, no setor mais tecnológico, não? Só neste ano eu li que pela primeira vez o Polo Politecnico di Milano entrou nas primeiras 100 universidades do mundo, a primeira universidade italiana que consegue entrar neste grupo de excelência, não? Então, o consulado naturalmente está com o departamento escolar e universitário, está facilitando no máximo possível, não, essa troca de informações e para facilitar também uma possibilidade de cooperação bem efetiva entre as universidades, troca de professores, trocas de estudantes, isso é muito importante. O senhor fala sobre Bolonha, fala sobre Milão, Perugia também é um centro de mais importante no sentido da educação para estrangeiros também. Neste sentido, é possível pensar, de repente, uma parceria? O governo do estado de São Paulo tem feito muito isso, por exemplo, com os países de língua inglesa. Pensar, de repente, intercâmbios com estudantes que podem sair daqui, da capital, ou das regiões do nosso estado, também para esse intercâmbio na Itália, troca de ideias, formação. A princípio, é possível pensar sobre isso? Já pensamos sobre isso. Estamos trabalhando sobre multiníveis, não, de possibilidades. Uma coisa, naturalmente, como já falei, é as trocas, uma cooperação entre as universidades, não? Essa é uma coisa que precisa de ser também espontânea, não é uma coisa organizada pelo consulado, mas o consulado pode facilitar. Isso já estamos fazendo, ajudando as universidades italianas a se conectar com as universidades do estado de São Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo com o senhor aqui, Sim. a gente vai voltar no próximo bloco. Gostaria que o senhor trouxesse também ideias relacionadas à economia, mas no mercado de trabalho também. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, você que está aí do outro lado, é o tempo de você tomar uma água e nós aqui também. Até já. O programa Ponte Global está de volta hoje num bate-papo para lá de interessante com o cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara. Cônsul, eu deixei uma pergunta, uma questão no bloco anterior relacionada ao mercado de trabalho. É possível pensar economicamente, já que o senhor falou sobre a questão cultural, de língua, enfim, inserir o brasileiro no mercado de trabalho ou intercâmbio também sobre emprego na Itália? Com certeza isso já está acontecendo, naturalmente. Naturalmente todos os brasileiros que têm cidadania italiana são italianos, então eles podem voltar na Itália quando eles querem para trabalhar. A gente precisa de mão de obra em muitos setores. Naturalmente
os brasileiros já têm uma preparação superior. Então, olhamos o Brasil para cobrir estas vagas para os quais temos necessidade em setores já de pessoas formadas, como enfermeiros, médicos, não? Funcionários, engenheiros. Então, essa é com certeza uma porta aberta. Mas também os brasileiros que não têm a cidadania italiana podem pedir um visto de trabalho, não? Relacionando-se a empresas na Itália. E temos um bom número, porque naturalmente a gente não tem uma estatística clara sobre quantos são os ítalo-brasileiros que mudam para a Itália para trabalhar, porque no momento que eles são italianos, não chegam ao consulado para pedir um visto de trabalho. Mas os brasileiros que têm só cidadania brasileira, sim. Então já tem uma boa estatística de pessoas que têm oportunidade de trabalho na Itália e então estão viajando para lá. Eu acho que a circulação dos cérebros é sempre uma coisa muito importante. Muitas vezes na Itália, na Europa, falamos de saída dos cérebros, não? De pessoas que vão no exterior e olhamos esse fenômeno como uma perda, como uma coisa negativa. É negativa se não conseguimos criar uma circularidade. Mas se a gente consegue criar, a estimular um número em saída que mais ou menos corresponde a um número à entrada, isso é muito importante para os sistemas econômicos, para os sistemas culturais, porque cada vez, se você olha na história, não? O desenvolvimento cultural, científico, tecnológico, comercial, econômico, político é fruto de uma troca de experiência entre sistemas e mentalidades, não? Diferentes. Não? Cônsul, é interessante a gente observar a presença do consulado italiano dentro do parlamento, aqui no Parlamento Paulista, né? O deputado Fiorillo sempre arregaça a manga ali no sentido literal mesmo para trabalhar por a unidade. E aí, claro, ele como um cidadão italiano traz a Itália no coração, mas os demais parlamentares da casa também têm feito muito por essa comissão, a Comissão de Relações Internacionais. Como que o senhor observa a visita do senhor aqui, depois dessa visita, o diálogo não somente com os parlamentares, mas de repente com o Estado de São Paulo como um todo, para que se de fato exercite aquilo que o senhor trouxe na última reunião aqui na LESP? Eu sou muito grato ao deputado Paulo Fiorillo, que é um grande amigo meu pessoal do consulado, sempre. Ele, lembro sempre, não é só o presidente da Comissão dos Assuntos Internacionais, mas também presidente da Frente Parlamentar Italo-Brasileira na LESP, então do grupo de deputados que são ítalo-descendentes e que participam naturalmente à cultura italiana. É muito importante porque de um lado, a diplomacia parlamentar é um assunto incrivelmente sensível e importante entre a Itália e o Brasil. O parlamento é sempre o templo, não, da democracia, onde são feitas leis, são decididas, são aprovados os orçamentos, são decididas muitas coisas importantes. Então é muito importante essa troca e já a gente está estimulando os contatos entre a LESP e o Parlamento italiano. Já no ano passado aqui fizemos uma sessão solene com deputados do Parlamento italiano. Mas a fala com as instituições, em geral, é a pauta mais importante. O Consulado Geral é conhecido pelo povo prevalentemente por os serviços consulares. Mas a gente, isso é são 50% do trabalho do Consulado Geral. O outro 50% é a promoção das excelências italianas, dos quais falamos, não? A cultura, a inovação, empresas, e o relacionamento com as instituições. Porque se a Itália e o Estado de São Paulo, ou falando mais no nível nacional, com todo o Brasil,
precisa de fortalecer os laços políticos, industriais, comerciais. Precisamos de ter um bom relacionamento entre as autoridades. E isso é o caso. Temos um excelente relacionamento com o governo do estado, com o governo com a prefeitura de São Paulo, com outras prefeituras no interior. Muitos deles cuidam naturalmente, no, do relacionamento com as empresas italianas que estão investindo aqui. Olha, nós temos 1.000 empresas italianas cadastradas no Brasil, dos quais 60%, quase 600 empresas, são no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo ficam as mais grandes e importantes empresas italianas. E muitas deles têm aqui não somente o quartier-geral pelo Brasil, mas o quartier-geral para a América Latina. Estão investindo, oferecendo muitas vagas de trabalho e investindo muitos recursos no território. A gente está quase encerrando com o nosso bate-papo, mas eu acredito que seria interessante demais remontar um pouquinho da história para que o senhor amarrasse tudo isso que o senhor nos trouxe, né, nesses 150 anos, nesses encontros aqui na Assembleia Legislativa, frutos e mais frutos, sobrenomes, famílias. Como que o senhor observa o futuro relacionamento diplomático entre Brasil e Itália, em especial o estado de São Paulo? De um lado temos raízes fortes, e as raízes são a nossa história comum. Os italianos que chegaram aqui e a contribuição das comunidades italianas no desenvolvimento do Brasil, em particular do estado de São Paulo. Isso é uma base fortíssima, muito importante, é um soft power incrível. Mas precisamos, e já estamos fazendo, demais, no senso que precisamos de investir no futuro, de relacionar não somente a história dos dois países, mas de relacionar o futuro dos dois países. Não? Quando iniciou essa imigração, o Brasil estava como um país noivo, da descobrir, da desenvolver. A Itália era pobre. Agora somos dois potências internacionais muito inovativas, então precisamos de investir em que são os setores mais fortes. Então, investindo muito em pesquisa, inovação, não? Trocar experiências nos setores mais inovativos. Um outro assunto muito importante é que, como você pode observar, o mundo está mudando, os equilíbrios internacionais estamos deixando um sistema também multilateral que nos cuidou nos últimos 70 anos. Ainda não sabemos como vai se desenvolver o sistema internacional. Eu acho muito importante pela Itália e pela Europa de olhar a América Latina com muita atenção, de fortalecer as relações com a América Latina, porque são relações com países não somente compatíveis, mas com economias complementares. Em particular, se falamos da América Latina, falamos do Brasil, que é o país mais importante, mais grande, mais rico, com mais oportunidades. Não? A gente aqui, como Itália, tem seguramente um posicionamento importante. Então, precisamos de investir muito no fortalecimento de laços entre a Itália e o Brasil, porque é fundamental pela Itália de diversificar mais, não? o portfólio de parceiros, sem deixar os parceiros tradicionais, mas a possibilidade de desenvolvimento é maior, por exemplo, com o Brasil, do que a possibilidade que temos com outros países mais, vamos a chamar eles tradicionais, não? De relacionamento tradicional. Porque, por exemplo, na Europa o mercado está próximo do limite do desenvolvimento. Sim, a gente pode desenvolver mais, mas o Brasil é um país que tem
possibilidade de desenvolvimento muito interessante. Então, isso é o que, como Itália, estamos fazendo. Olhar a América Latina, olhar o Brasil como líder na América Latina e investir o máximo no fortalecimento desses laços. Molto bene, Domenico Fornara. Sono grato, grazie mille, veramente grazie. Siamo qui sotto la stessa luce, sobre a mesma luz. Muito obrigado. Grazie mille, veramente grazie. Eu sou muito grato a vocês. Grazie mille. E a você que acompanhou conosco a exibição deste programa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter estado conosco. E se você é italiano, o ítalo brasileiro, saiba que você faz parte deste momento, deste encontro. Até o nosso próximo encontro. Arrivederci.